Então, meus queridos, o meu próximo tópico é o perfil do professor, né, do educador cristão. E eu queria desenvolver com vocês, né, todos os aspectos, né, que compõem esse perfil. Mas antes, né, como eu disse no outro tópico, né, tudo começa, né, no mundo espiritual e tendo a Bíblia como referência a isso, né? Então eu vou usar um texto que está em Êxodo, capítulo 31, de versículos de 1 a 5, certo? Vamos lá. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome de Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Então, esse texto mostra o quanto Deus levanta e capacita, né? É muito diferente do mundo secular, né? Então, quando uma pessoa se dispõe a estar atuando no ministério infantil, tenha certeza que o Espírito do Senhor vai se manifestar na sua vida, trazendo o conhecimento, a habilidade, né, as habilidades, essas competências para vocês poderem atuar da melhor forma possível. Porque assim, o professor, ele tem um papel muito significativo na vida de um aluno, ok? E principalmente, né, trazendo agora para a questão do autismo e de outras deficiências, né, na realidade infanto-juvenil, assim, de dar um conhecimento, né, da gente saber com quem estamos lidando. Então, antes de mais nada, existem aspectos que esse professor precisa ter, ok? Primeiro, se consagrar, né? Ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Isso é importantíssimo, isso é a base, né? Um professor, para ele ir para uma sala, né? Porque ele é um agente multiplicador, ele vai passar a vivência, ele vai fazer com que o aluno se apaixone pela palavra de Deus, por conhecer, por desenvolver a identidade em Cristo. E quem vai ser essa ponte? É o professor, né? O professor do Ministério Infantil, né? Então ele precisa o quê? Se consagrar, buscar ao Senhor e vivenciar, né? Isso é importante. Por quê? Porque naquele momento que ele está ali desenvolvendo a sua aula, ele tem propriedade para estar falando, e isso tem o seu poder. Por quê? Porque ali ele está motivando, assim, eu quero isso, que o meu tio, né? Porque são os tios, né? Que a gente fala carinhosamente. Nossa, a minha tia da escola bíblica, da escola dominical, a minha tia que fica na classinha, nossa, ela fala com tanto amor, é tão apaixonante quando ela fala de Jesus, quando ela vai cantar ali um corinho, um louvor, uma brincadeira. Então, isso é importantíssimo, tá? Um outro tópico que é extremamente importante, né? Um professor que vai atuar no Ministério Infantil, que vai também atuar na sala de inclusão, né? Assim, buscar mais conhecimento, certo? Buscar no sentido assim, fazer uma escola bíblica, uma escola dominical, se, né, a gente vai dando aí as estratégias, fazer uma faculdade de teologia, ou fazer um instituto bíblico, assistir lives, né, se aprofundar um pouco mais. Mas é muito complexo, mas você tem o Espírito Santo, né? Quanto mais você buscar com ele, ele vai ser um facilitador para você de entendimento. Então, busque, sabe? Se prepare.
Isso, assim, tem um peso, se vocês soubessem, um peso considerável na hora que você vai ministrar a sua aula. Por que que eu falo isso? Porque, assim, a criança e a criança atípica, né, o adolescente, ele tem essa percepção, né? Ele tem essa sensibilidade quando o professor prepara a aula e quando ele, nos 45 do segundo tempo, ele tá ali montando, né? Voltando só um pouquinho, né, na parte da consagração, né, quando você tem uma escala, né, o nosso líder do Ministério Infantil, todo início de mês, ele coloca a nossa escala e coloca também as lições. Tire um período de jejum e oração pela sua sala, pelos seus alunos, pelo seu papel que você vai desenvolver. É fundamental isso, tá? É o alicerce do seu trabalho no Ministério Infantil. Então, assim, buscar o conhecimento nessas vias, né? Na escola bíblica, na escola dominical, né? Numa FATEP, né? No nosso caso aqui no Ministério Peniel, nós temos a Faculdade de Teologia, o Instituto Bíblico. Então, isso tudo vai somar ali, né? No momento que você vai estar na sua aula. Então, dê atenção, é fundamental. Não dá para aceitar um professor que não frequente nenhum desses lugares, sabe? Não dá para aceitar. A qualidade é baixa, o nível vai ser baixo, sabe? Então, é importante, né? Leve isso em consideração, né? E, assim, organizar o seu espaço, né? Eu vejo as meninas quando vão ministrar as aulas. Uma vez eu estava chegando para a escola de líderes, né? E nós temos que passar pelas salinhas aí na nossa igreja. E me chamou muita atenção uma professora, né? Uma tia, ela deixou impecavelmente a sala toda organizada, sabe? Tudo, os louvorzinhos no monitor ali da TV, né? A aula, né? Os recursos que ela ia usar, as atividades, as brincadeiras, até o lanchinho. Eu achei muito lindo. Eu falei assim, essa realmente tem aquilo, né? O interesse de proporcionar um ambiente receptivo, né? E muitas vezes as nossas crianças que vêm não só com as famílias, mas vêm com o tio, com o vizinho, com o primo, seja lá de que forma for. E às vezes elas não têm isso nas suas próprias casas, nos seus lares. É uma bagunça, é um verdadeiro caos. E quando chega na igreja, quando vai para a salinha, vê tudo aquilo, os olhinhos se enchem, tá? Parece que não, mas eles sentem, eles percebem. A criança vai estar muito mais receptiva, até mais tranquila, porque eles chegam muito agitados. E quando você está ali com tudo isso organizado, pré-organizado, isso dá o quê? Segurança para vocês e segurança também para a criança, para o adolescente, tá? Então fica aí essa dica, certo? O quanto isso é importante, quanto isso é significativo. E a criança especial, ela também tem isso, sabe? A gente tem um quadro de rotina, né? Logo a seguir, as meninas vão estar aí mostrando para vocês. Por quê? Porque eles precisam ter essa segurança. Quadro de rotina é fundamental para o autista, para a criança com diagnóstico, tá? Porque assim, ele sabe o que vai acontecer, a sequência da aula, certo? Então, considere isso. Considere essa estratégia fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho, ok? E agora, direcionando mais a questão do diagnóstico do autismo, né? Buscar o conhecimento, né? Como vocês estão fazendo hoje, estando aí. Conhecer como que é o autismo, quais são as características, o que faz desencadear aqueles comportamentos, né, assim, complicados para a gente poder lidar, né? Então, vocês precisam ter esse cuidado,
né? Conhecer os métodos, né? Hoje em dia tem a questão do método ABA, que é a base das clínicas multiprofissionais, né, que a Baixada Santista agora está tendo, né? Então, conhecer um pouquinho, né? Quando vai fazer a anamnésia, né? As meninas vão explicar melhor isso como uma forma de estratégia para acolher essa criança, essa família. Saber, né, ali o interesse, porque o que vai fazer você chegar para essa criança, criar vínculo com a criança, é o centro de interesse dele. Todo autista tem um centro de interesse, tem algo que traz a estabilidade emocional, né? Que eu vou usar meus meninos. O Samuel, hoje, o que dá segurança para ele é cabide. Hoje o centro de interesse dele é cabide. Então vocês imaginam como que é a minha casa, né? A gente tenta, vamos dizer assim, a gente tenta ali organizar os espaços, né? Principalmente os guarda-roupas, né? A gente já separa um pouquinho de cabide para ele, porque aquilo vai dar estabilidade para ele, né? Nós temos um caso aí na sala da Vi, que tem um menininho que ele é apaixonado pela a caixinha da ofertinha. E ele quer a caixinha da ofertinha, que ele fica o tempo todo, o período todo, né? Do início ao fim, em relação às caixinhas, né? Com a caixinha ali com ele. Né? E é interessante que outro dia a tia Val deixou sem querer, que nós tivemos que fazer uma segunda caixinha para colocar as ofertinhas, e a caixinha acabou caindo, né? E as moedinhas pularam. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi catando as moedinhas e colocando dentro da caixinha. Então, olha como eles prestam atenção, né? Que tudo tem uma função para eles, e eles têm entendimento para isso. Então, assim, vocês precisam ter essa atenção, né? Observar, né? Olhar o que ele tem de interesse, o que ele gosta, e ali vai ser uma porta de entrada, ali vai ser a chave que vai virar para estabelecer um vínculo com eles, tá? Olho no olho, né? Criança gosta de sentir o adulto através do olhar, né? Ter uma postura, né? Firme, né? Uma postura assim de autoridade, não é autoritarismo, que autoritarismo você vai impor, não, autoridade, né? Então, quando você vai falar, quando for falar com uma criança, tanto típica ou atípica, é no olhar, né? Que a gente ali estabelece o vínculo. A nossa postura é importantíssimo. Então, são ferramentas que precisam ser desenvolvidas ao longo do tempo. A criança está em crise, né? Está em desordem. Vamos buscar com os pais como é que você trabalha em casa quando ele se desorganiza. O pai e a mãe vai falar, e aí a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? No sentido assim, de uma postura, porque cada caso é um caso, né? Hoje os meus filhos tão menos nesse aspecto de ter crises, né? É muito raro no ambiente externo eles desencadearem, porque como já são mais mocinhos, tem um pouquinho mais de entendimento, né? A gente já fala mais firme, tem uma postura e uma linguagem que eles já entendem, e eles conseguem, graças a Deus, já se recompor, vamos dizer assim. Agora, aquela criança que está chegando, que é tudo novo, né? Ela precisa de um tempo, mas ela precisa também de um acolhimento com postura. Olha, a tia tá aqui, né? Está tudo bem. Né? Se num caso desse aluninho nosso, né, ele gostava muito de massinha, né? No primeiro momento, quando ele chegou, a gente oferecia massinha para ele, música. Eu lembro que a primeira vez quando eu fiquei na sala, a mãe dizia: por favor, liga o monitor, coloque o louvorzinho que ele gosta, e realmente foi ali que ele foi indo, ele foi se adaptando, foi se acalmando. Eles chegam muito agitados, vocês podem observar, mas o ambiente, porque houve um período de oração, houve ali um momento de consagração, o Espírito do Senhor está naquele lugar, e ele vai se manifestar trazendo paz, a paz que excede todo entendimento, e a criança ela é muito sensível a isso, ao ambiente de paz, né? Tanto típica como atípica, elas têm essa percepção, essa realidade. Então é importante, como eu falei, organizar essa sala, orar por essa sala, né? Antes que a gente comece, a gente ora
ora durante com eles também, eles participam das orações, tá? Mesmo às vezes um pouco agitados, mas eles participam disso. Então é importante, tá? Vocês têm que estar sensíveis a isso, né? Conversar, estreitar o relacionamento de vocês com a família. Por quê? Porque é uma vez por semana, por 2 horas, 2 horas e meia, né? Mais tardar 3 horas que vocês vão ficar com eles. Então, o tempo de convivência, ele é mínimo, é diferente de uma clínica, é diferente de uma escola regular, né? Então, quanto mais informações vocês tiverem sobre aquela criança, sobre aquele adolescente, é que vai ser a ferramenta de vocês, vai ser a base do trabalho de vocês. Então, prestem atenção, é importante, né, conversar com a família. Olha, hoje ele não estava bem, hoje ele estava um pouco agressivo, né? O que está acontecendo? Porque quando há alteração, alguma coisa, porque a nossa vida, ela é movimentada, né? E tadinhos, eles não têm a compreensão, né? Como nós, como uma criança típica, né? E eles são muito sensíveis e eles retornam ao mundo externo com as alterações de comportamento. Então, vocês precisam ter, né, essa sensibilidade de ver o que está acontecendo, né? E orem. Às vezes, a criança está ali agitada, ore, né? Faça uma oração. Ô, Senhor, abençoa, traga paz, né? Reorganize, nos ajuda a reorganizar esse comportamento, sabe? A oração pode muito os seus efeitos, tá? É uma estratégia, assim, dentro da sala inclusiva, sabe? É importantíssimo isso. E, assim, o amor, né? Sem o amor não dá, não rola. Principalmente com a criança atípica. Tem que gostar, tem que amar a causa. E eles percebem. Há estudos que revela que nós exalamos um hormônio que eles conseguem captar, né, quando a pessoa tem um receio, um certo medo, é apreensiva com eles. E eles acabam se desorganizando. Então, prestem atenção, tá? Eu sei que muitos estão aqui para um conhecimento, para levar para suas igrejas, para os seus ministérios, mas tenham atenção, tem que amar mesmo a causa, tá? Não tem como, não tem como. Para trabalhar com o autista ou para trabalhar com qualquer deficiência no ambiente igreja ou mesmo para atuar na vida secular, você tem que amar, tá? É a base, né? Como eu usei lá no outro aspecto que eu desenvolvi há pouco, né? Com as famílias, é amor, né? Você tem que entrar com isso, amar a Deus e amar realmente, né? Como você amasse a sua vida, porque eles percebem isso. Eu trabalho há quase 30 anos com educação especial, com educação inclusiva, e assim, eu vejo que muitas pessoas que estão nessa área têm um vasto conhecimento técnico, são PhDs, mas quando vai estar em atendimento direto, numa sala, não rola, sabe? Não acontece, não tem os resultados esperados. Por quê? Porque às vezes tem ali, é simpatizante, acha interessante, né, essa realidade, mas falta o amor, sabe? Comprar a causa, sabe? A gente tem que se apaixonar, né? A nossa primeira paixão é Deus, é Cristo, e a nossa segunda paixão, para quem está no ministério infantil, é amar mesmo, sabe? Levar, se dedicar. Então, pensem nisso, levem isso, né? Como eu falei lá na parte das famílias, a sementinha está sendo plantada, né? E eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai germinar, porque nós precisamos conscientizar a todos, tá? Então, esse é as minhas considerações, é a minha contribuição neste momento para a igreja, para todos que estão aí presentes. Sinto não poder estar presencialmente, houve uma situação particular e aquilo, né? A gente é mãe polvo, né? Mas não tem clone, né? Deus não permitiu, mas ele tem seus propósitos, né? E ele também é muito criativo, né? Eu louvo ao Senhor por isso, porque ele é de uma criatividade assim, gente, sensacional. E ainda bem que ele nos capacitou muito para isso, né?
Até porque, se eu estou falando com vocês, foi porque em algum momento lá atrás ele capacitou pessoas para criar internet, recursos em celulares, né, para a gente poder gravar e aí poder o que? Compartilhar as nossas vivências, tá? É difícil esse caminho? É. A educação especial, a educação inclusiva dentro da realidade, agora falando da igreja, é um desafio? É um desafio. Mas o que vai mover é o seu nível de comprometimento, tá? Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero ter feedbacks, retornos, né? O começo é difícil, né? Pastora Raquel, acredito que tenha compartilhado isso com vocês, a experiência em relação à Sala Davi, mas tem que começar, tem que dar o primeiro passo. As famílias precisam ser acolhidas, o professor precisa estar capacitado para isso, né? Não dá para se fazer ali nos 45 do segundo tempo montar uma aula, tá? Isso é respeito. Né? Isso é respeito para aquela criança, para aquele adolescente, quando você recebe, tá ali atuando dentro do universo Ministério Infantil, né? Então, um grande beijo, até a próxima no presencial, que eu quero abraçar a todos, vamos estar aí juntos. Logo, logo nós vamos ter também um trabalho com os pais, com a família, né? Nesse próximo, nosso segundo momento, né? De estar aí trazendo um pouco de esperança, um pouco de refrigério a essas almas, que não é fácil, tá? Não é fácil. Não tem nada de romantismo. Por favor, não romantize o autismo. É o que eu mais peço, tá? No romantismo, síndrome de Down, o deficiente auditivo, o deficiente intelectual, o deficiente visual, não romantismo, porque é muito difícil, não é fácil. Quem tem na família uma patologia, uma psicopatologia, ou isso que eu descrevi, sabe o quanto é difícil, né? E a gente tem que se apegar realmente com Deus, temos que se apegar, né, com a nossa rede de apoio, que ela é fundamental, e a igreja, ela tem esse papel, ela vai ser cobrada disso, se ela não desenvolver, ela não assumir esse compromisso, amém? Deus abençoe, e que usufruam mais daqui para frente, que ainda tem outros tópicos a ser desenvolvido, e levem essa semente, e peça ao Espírito Santo para germinar no coração de vocês. Um abraço a todos, Deus abençoe.